pessoal, tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o bonzinho, o famoso bonzinho. Eu tô rindo porque eu tô lembrando do Gasparetto, falando das pessoas boazinhas, né? Gente, na nossa cultura, desde que a gente nasce, né, pelo condicionamento social, pelos determinismos sociais nos quais a gente está inserido, a gente aprende desde criança que tudo aquilo que a gente é feio, é sujo, é errado, é pecado. Então a gente vai tendo a nossa alma esmagada por conta dos condicionamentos sociais. Então, por exemplo, você é pequenininho, tem lá os seus 2, 3 anos, aí você vai visitar a tia Quincota. Você vai lá na casa da tia Quincota, fazer uma visitinha pra ela, com 3 aninhos sua mãe te leva. Aí você chega na casa da tia Quincota, você não quer beijar aquela tia, você nem conhece ela direito, você não sente afinidade com aquela mulher, você nem sabe direito quem é, a mulher é meio estranha. Você é criancinha, você sente que a mulher é meio fedida, assim, meio esquisita, tem uma energia meio ruim, você não quer beijar ela no rosto pra cumprimentar. Mas aí a sua mãe, né, que foi educada também pela mãe dela, que aprendeu valores sociais muito rígidos, sua mãe te ama, ela quer o bem pra você, então com a melhor das intenções, ela fala o seguinte: Ô Joãozinho, mostra pra tia Quincota que você é bonzinho, dá um beijinho nela, seja bonzinho, seja um bom menino, né? E aí você lá com 3 aninhos de idade, você vai internalizando como crença de que ser bonzinho é agradar os outros. Ser bonzinho é ser uma personagem, é esmagar a sua alma, esmagar o seu desejo para fazer o que alguém tá mandando você fazer. Então, gente, a gente vai aprendendo por todos esses condicionamentos, né? Uma frase bem clichê da gente ouvir em época de Natal, né? Ah, só vai ganhar presente se tiver sido bonzinho. O que é ser bonzinho para algumas mães e alguns pais? Muitas vezes é ser uma criança pamonha, que não tem atitude, que não brinca, que é passiva. Muitas vezes é isso, né? Então, a gente vai entendendo desde criança que colocar a sua alma para fora, ser criativo, ser uma pessoa enérgica, né? Ser uma pessoa, sei lá, que expressa as próprias ideias não é algo muito bem visto. Então a gente vai aprendendo que ser bonzinho é fazer o que os outros querem que a gente faça. É esmagando a nossa alma. Então a gente vai aprendendo que a gente tem que fazer tudo pelos outros e nada pela gente. É como se a gente pegasse aquele mandamento de Jesus Cristo e deformasse, né? Que o mandamento é: ame ao próximo como a ti mesmo. Só que o que a gente aprende na nossa cultura? Ame ao próximo. O como a ti mesmo, que é o principal, a gente corta, né? Como é que você vai amar o próximo se você não tem a menor ideia do que é amor e se você confunde amor com cumprimento de protocolos sociais? Então, gente, na nossa sociedade, o bonzinho é aquela pessoa que cumpre o protocolo, que faz tudo direitinho, que não tem opinião pra nada, que não tem boca pra nada. É aquela pessoa que faz, né, que cozinha ali o almoço de domingo para 300 pessoas e depois ela lava a louça sozinha, né, ela limpa a casa sozinha, e quando todo mundo vai embora, sobra ali uns 2, 3 gato pingado, ela fala: Nossa, ninguém me ajudou, você viu a fulana? Chegou atrasada, não me ajudou em nada. Mas na hora que ela tava ali servindo o povo, ela tava com aquela carinha assim: ah, claro, querida, você quer mais alguma coisa? Eu posso fazer algo por você? Você tá gostando da comida? Isso é o bonzinho, né? Quem se identifica, bem-vindo ao clube. Quem conhece alguém assim, acredito que a maioria de vocês que estão me vendo conhece pelo menos uma pessoa da família, um amigo próximo, que é o famoso bonzinho, santo social, como chamaria o Gaiarsa no Tratado Geral sobre a Fofoca. Ele fala que o santo social é aquela pessoa perfeitinha, né? Aquela pessoa que não fala não pra ninguém, que não tem boca pra nada, literalmente, aquela pessoa completamente castrada, que não se posiciona, que não expressa as próprias opiniões. E aí, como é que alguém vai achar essa pessoa ruim, né? Porque afinal de contas, a pessoa tá fazendo tudo para agradar os outros, ela tá se anulando em função dos outros, porque ela aprendeu que isso é ser bonzinho. Então, gente, eu aprendi muito com o Osho nesse livro aqui, que é um livro
Incrível, incrível, incrível. É um livro lindo do começo ao fim. Eu não quero falir ninguém recomendando o livro do Osho, porque cada vídeo eu recomendo um. Mas é que ele tem muitos livros, né, gente? Que na verdade são palestras transcritas. Então eu acho legal dar uma indicação, porque às vezes a gente fica perdido, não sabe o que comprar. Então, assim, esse livro, todos valem a pena, mas esse aqui eu li, reli, eu posso garantir pra vocês que vale muito a pena. E ele traz uma diferença que eu nunca tinha ouvido ninguém falar desse jeito, sobre a diferença entre bondade e compaixão. E aí eu não estou falando da definição do dicionário, porque se você for olhar no dicionário, provavelmente você vai ver que bondade e compaixão são sinônimos. Mas eu estou usando a definição que o Osho usa aqui nesse livro, né? Ele fala assim, que a pessoa bondosa é uma pessoa que ela age pelo ego. Ela faz as coisas pelos outros, de acordo com aquilo que ela aprendeu nos protocolos sociais. Né? Então assim, é bonitinho sorrir pro fulano quando ele fala tal coisa, é bonitinho chorar com o ciclano quando ele conta um problema. Se você não chora com os problemas dos outros, você é frio, você não se envolve, nossa, você é um psicopata, então você precisa, né? A pessoa tá lá chorando, você precisa ir lá socorrer, porque isso é ser bonzinho, é fazer tudo pelos outros e esquecer de você. A pessoa de compaixão é completamente diferente. Como fala Osho, a compaixão é o amor que atingiu a maturidade. Né? Olha que lindo isso, gente. Então a pessoa de compaixão, ela não é nem fria nem quente. Ela não se envolve emocionalmente com as pessoas, mas ela é calorosa. Ela é uma pessoa que ela age pela meditação, né? Depois que ela medita, ela consegue agir com consciência. Ela não é uma pessoa reativa, ela é uma pessoa de ação. E aí, gente, que entra um ponto crucial, porque assim, sempre, mas sempre que eu ponho lá no meu mural, tem alguma questão política, alguma questão social que tá bombando e gerando comoção social, eu falo, gente, vamos meditar, vamos fazer oração, vamos meditar. Aí entra lá um reativo, o puleiro de Egum, que tá obsediado, e desce o cacete lá na minha publicação e fala assim, mas Givela, a gente não pode ser pamonha assim, tem que tomar uma atitude, né? Então a pessoa tá confundindo a reação com a ação que vem da percepção, que é originada da compaixão. Gente, um ser de compaixão, ele não é um pamonha babaca que fica assim, meditando o dia inteiro babando assim, ó, caindo baba. Não é isso, gente, isso não é um ser de compaixão. O verdadeiro ser de compaixão, ele tem ação. Ele tem ação, só que é uma ação perceptível, uma ação que vem da consciência. Então, como o próprio Osho cita aqui no livro, o ser de compaixão, por exemplo, ele vê uma casa pegando fogo, né? Ele sente que ele tem que fazer algo para ajudar as pessoas ali. Ele não vai ficar que nem o bonzinho, o pamonhão, né? Como fala o Gasparetto. Ele não vai ficar chorando vendo a casa pegar fogo. Ele vai lá e vai tomar uma atitude. Então ele vai lá e vai ter uma ação consciente, vai tirar, de repente, as pessoas que estão dentro da casa, se ele se sentir intuído a isso. Então ele vai agir. Ele vai ter uma ação consciente, mas ele está o tempo inteiro guiado pela percepção. Ele não está reagindo, ele não está fazendo isso para brigar com alguém, para se autoafirmar, para bancar uma de herói. Ele não está preocupado com o que os outros estão pensando, porque ele não se envolve com a dor do outro. Ele não se envolve com aquilo que o outro pensa dele, porque ele é um ser que já está um grau de consciência tão elevado que ele sabe agir sem usar a atitude dele para autoafirmação social. Percebe? Então ele tem uma atitude, mas é uma atitude consciente e perceptiva. Esse é o ser de compaixão. Como foram os grandes iluminados que passaram, ou luminosos, né, que passaram por esse mundo, inclusive o próprio Osho é um deles, Jesus Cristo, Buda. São pessoas que têm uma compaixão verdadeira. Elas percebem a dor do outro, elas não se projetam no outro, elas não fazem para agradar, para serem queridas, porque o bonzinho, gente. E aí quando eu falo disso, muita coisa que eu falo pra vocês, eu falo acima de tudo pra mim mesma, né? Eu lembro quando eu comecei a ouvir os vídeos do Gasparetto, e lá com meus, 15, 16 anos, eu escutava os áudios, via ele, acho que ele já tava na TV na época, não sei. E aí eu ouvi ele falando e eu vi ele descendo o cacete no pãozinho, né? Aquela pessoa que se anula pra agradar a família, pra ajudar todo mundo. Ele falava assim...
Você vai lá, dá sopa pros pobres, depois quando você vê, passa um tempo, é você que tá na fila do sopão pedindo ajuda, porque você se acaba tanto, você se põe tão pra baixo, você se anula tanto para agradar os outros, para servir os outros e esquece tanto de si mesmo, que quando você vê, você tá na posição daquela pessoa que precisa de ajuda. Só que ele não falava assim, né, gente? Ele é bem mais direto do que eu, então ele descia o cacete mesmo, ele é muito divertido, enfim. Só que na época eu me identificava tanto com aquilo que ele falava, eu me sentia tão pamonha, que tudo aquilo que ele falava me ofendia. Então eu falava assim, ai cara grosso, pra que falar assim? Eu ficava assim, magoada, sabe? Canceriana mimimi, né? Ficava magoada porque eu me identificava com aquilo que ele falava. Eu achava que ele tava falando pra mim, porque eu me identificava tanto com aquilo que ele falava, eu me sentia tão pamonha que eu ficava muito ofendida. Hoje em dia eu escuto ele falando isso das pessoas, eu acho engraçado, porque eu não me identifico mais, então eu não me ofendo, né? Mas na época eu falava, ai que grosseria, né? Porque a carapuça servia completamente. E aí quando eu comecei a ter essa visão diferente do que é o bonzinho, que na verdade é a pessoa que veste a carapuça da boazinha ou do bonzinho, a pessoa que incorpora essa persona, né? No fundo, essa pessoa ela não tá preocupada com o outro, ela não tá percebendo o outro, ela não tá sendo empática, ela não tá vendo quem o outro é de fato e qual é a necessidade real do outro. Não, o bonzinho ele não vê o outro, ele vê o protocolo social e aquilo que ele tem que fazer para ser aceito, para ser querido, para ser bem visto socialmente. Então é aquela pessoa que só dá dinheiro pro mendigo na rua quando tem alguém olhando, né? Porque vão olhar para ela e vão falar, nossa, que generosa. A pessoa de compaixão, ela segue o coração. Então se ela tem vontade, se ela se sente intuída a ajudar um mendigo, ela vai fazer isso, mas não é por autoafirmação social, não é por vaidade. Ela vai fazer isso porque ela sente no coração dela que essa é a atitude espontânea que ela tem que ter naquele momento. Mas ela não tá preocupada em receber elogio, ela não tá nem aí se vão ver que ela fez isso, se não vão ver, tanto faz pra ela. Porque ela tá agindo pela consciência, ela tem tanto amor, ela se ama tanto, ela tá tão cheia, né, da própria, tá tão em contato consigo mesma, tá tão conectada com a própria essência, que é como uma nuvem que precisa transbordar, como fala o Osho aqui nesse livro da compaixão. Então a pessoa precisa jorrar aquela água, ela precisa jorrar a própria luz, ela precisa compartilhar, porque ela está muito conectada com ela mesma. Então ela não esqueceu a segunda parte do mandamento, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. O que a gente faz, gente, é o oposto. O que a gente aprende socialmente é o oposto. A gente aprende, isso é uma coisa que eu acho que é o Ali que fala essa frase, se não me engano, a gente aprende a desamar o próximo do mesmo jeito que a gente desama a gente mesmo. Né? Tipo assim, a gente aprende que a gente tem que fazer pelo outro aquilo que a gente entende de acordo com a nossa projeção que é bom pro outro. Mas a gente não tá percebendo o outro, a gente tá seguindo protocolos sociais, porque a gente entendeu que ser bonzinho, ser o bacaninha, ser o bonitinho é fazer isso. Social, eu padecia de muitas raivas guardadas, né, de muitos detritos emocionais que eu ia enfiando debaixo do pano. Porque cada vez que eu anulava minha alma, cada vez que eu deixava de falar um não, de me colocar, de delimitar o meu espaço para alguém, eu ficava com muita raiva e eu achava que era a raiva da pessoa, né? Como falou ali, a raiva que a gente tem do outro, na verdade, é raiva da gente mesmo, que a gente está projetando no outro. Então, eu falava, ai, que pessoa invasiva, essa pessoa não se toca que ela está invadindo o meu espaço. Só que eu não delimitava o meu espaço, eu deixava as pessoas me invadirem. Então, as pessoas me faziam de gato e sapato. Eu estudava pra caramba pra uma prova, por exemplo, aí alguém pedia cola, eu passava, sabe? Assim, eu, mesmo que eu não tivesse tanta amizade com a pessoa, mas eu fazia isso pra ser legal, pra ser aceita, pra ser querida. Minha autoestima era muito baixa naquela época. Então, gente, você ser o bonzinho, muitas vezes, é incorporar esse papel de santo social e ficar seguindo protocolos que você entende que são os ideais para você ser benquisto, para você ser amado. Isso não tem nada a ver com compaixão, isso não tem nada a ver com foco no afeto.
Muitas vezes, né, quando eu falo do foco no afeto, da gente meditar, da gente ser generoso, da gente ter compaixão, tem muita gente que interpreta erroneamente que isso é sinônimo de ser um trouxa, pamonha, babão, que não bota limite, né, que não delimita o próprio espaço, e muito pelo contrário. Como eu tô falando pra vocês aqui, a pessoa que medita, ela é uma pessoa consciente, ela é uma pessoa que age, ela age pela compaixão, ela não age pelo ego, ela não age pela autoafirmação social. Por isso que o foco no afeto não tem nada de trouxa, muito pelo contrário, né? É uma pessoa que tem uma ação consciente, ela está completamente alinhada. Então na hora que ela vai agir com percepção, ela não vai reagir, ela não vai fazer nada para bancar a boazinha, para bancar a santa, porque ela não está preocupada com o que estão pensando dela, ela não está focada nesse tipo de parâmetro social. Vocês percebem a diferença, gente? Então o bonzinho, ele é aquele que age pelo ego, e a pessoa de compaixão é aquela pessoa que age pelo ser, pela conexão interior. Então é completamente diferente. Então, gente, eu tô falando tudo isso porque assim, muitas vezes quando a gente entra no caminho da meditação, do autoconhecimento, da espiritualidade, a gente acha, no começo, muitas vezes quando a gente não sabe muito bem o que é se amar, o que é se autoconhecer, o que é meditar, a gente acha que como a gente entrou nesse caminho, a gente tem que ser legalzinho com todo mundo, tem que estar sempre sorrindo pra todo mundo, tem que tratar todo mundo super bem o tempo todo, que não tem que pôr limite, né, que não tem que falar não, e não é por aí, né, gente? A gente tem sim que pôr limite, isso também é sinal de amor. Pôr limite é sinal de amor, principalmente amor pela gente mesmo, porque se a gente não tem esse amor pela gente mesmo, se a gente ficar se anulando para agradar os outros, mais cedo ou mais tarde, todos esses detritos emocionais que a gente acumula, a gente começa a projetar nos outros e a gente se torna uma pessoa reativa. Por isso que a gente vê aos montes aquela pessoa que é meio pamonhona, que não se posiciona, que parece uma santa, que não tem boca pra nada, mas dia menos dia ela surta, ela tem um piti, né? Ela começa a sair pelada na rua. Por quê? Porque ela foi reprimindo os desejos dela, as necessidades do ser dela, ela foi pondo debaixo do pano. Então é claro que quando aquilo emerge para a consciência, aquilo vem quicando, né? E vem sambando na cara dela e cuspindo e fazendo uma uê, forfé, como fala em Piracicaba, né? Porque a pessoa reprimiu aquilo. Então quando aquilo vem que vem, né? Quando ela bota a pombagira pra rodar, aquilo vem com tudo, né, gente? Porque ela reprimiu aquela energia boa parte da vida dela. Então, essa pessoa que assumiu esse protocolo social, ela não estava sendo bondosa de verdade, ela estava simplesmente cumprindo um papel social, cumprindo protocolos. Ela não estava seguindo o coração dela, ela não estava seguindo a alma dela. Ela estava o tempo inteiro fazendo o que as pessoas esperavam que ela fizesse para cumprir esse papel social. Isso não tem nada a ver com bondade, gente, isso é vaidade do ego. A verdadeira bondade, a verdadeira compaixão, ela vem da percepção, que é uma consequência do estado meditativo. Gente, é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim, de compartilhar com seus amigos, com seu amigo bonzinho e de se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo.